não sei nem há quanto tempo o Papa Leão XIV tem sido Papa, porque ele é um Papa tão bom que eu nem penso no papado. Eu rezo, né? Rezo por ele e tal, né? Quando vou rezar ali meu rosário, boto o Papa e tal. Mas tirando isso daí, eu quase esqueço que ele existe, né? E com o Papa Francisco, assim, a cada 2 semanas tinha alguma polêmica que eu tinha que lidar, que eu tinha que tentar, né, esclarecer e pá. A galera vinha me perguntar, e logo eu que não sou uma autoridade no assunto, né? Então eu queria saber de você como é que você tem visto, né, esse início de papado, né? E qual que você acha que vai ser o legado de Francisco dentro do papado Leão XIV? Isso é igual o político, né? Se a gente lembra demais é porque fez bosta, né? Sim. Infelizmente, né? No caso do Francisco tem muita coisa boa e muita coisa ruim, né? É um misto bem complicado. Quando o Papa Francisco faleceu, eu cheguei a fazer acho que uma série de 5 ou 6 vídeos de 40 minutos cada um, analisando diferentes aspectos, né? Um apanhado geral do pontificado, depois os feitos bons, feitos ruins, documentos bons, documentos ruins, os problemas que ele deixa, a situação financeira do Vaticano e os problemas que ele deixa para o próximo, os desafios que ele deixa para o próximo pontificado. E ali eu acho que eu acertei 90% do que o Leão tá buscando resolver daquilo que eu tinha cantado como pedra, né? Veja, o Francisco ele vai deixar um legado muito misto, porque apesar dele ter feito coisas inéditas que nenhum Papa fez, como essa coisa de sinodalidade, a sinodalidade e eu acho que a reforma da Cúria Romana talvez tenham sido, essa linha ecológica também, né, tenham sido as principais marcas do seu pontificado, mas ele tem uma coisa que talvez seja a única que ele realmente será lembrado, porque os papas, né, eu tenho um quadro de papas, aqui não dá para ver, mas está aqui, que tem os 266 papas até o Francisco, e aí tem assim, o nome, a data de início de pontificado, data de fim de pontificado e um resumo da vida dele em 4 linhas, né? E é isso que a gente se lembra dos papas, com raríssimas exceções dos grandes, né? Ou dos muito ruins. E eu acredito que se ele devesse, né, se me perguntassem como ele deveria ser lembrado, eu acredito que ele deveria ser lembrado como aquele que teve a coragem de consagrar a Úrsula. Porque ninguém teve esse peito. E ele extraordinariamente teve isso, né? Eu na minha pequena e simples devoção pessoal, coloco isso na conta do Olavo, né, da intercessão do Olavo, porque o Olavo morre, aí a Rússia entra em guerra, e aí o Papa Francisco imediatamente consagra, né, no 25 de março de 2022, né? O que Nossa Senhora tinha pedido para o Papa Bento XV fazer, acho que Bento XV, depois Pio XI, Pio XII, etc. Todos os papas, né, João XXIII, João Paulo, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI não fizeram. Então são 7 papas, né? O que Nossa Senhora de Fátima pediu. E ele teve esse peito e fez exatamente como Nossa Senhora pediu. Eu não encontrei nenhuma contestação de nenhuma linha, seja ela à esquerda ou à direita, né, nesses termos na igreja, que pudesse contestar a validade do ato, né? Ele realmente fez. E eu me lembro porque no dia da consagração eu estava no Mar Morto, em peregrinação. Eu estava lá perto de Qumran, no ponto mais baixo da Terra, né? A gente rezou a consagração com um padre numa sala lá do hotel, teve uma missa e a gente rezou a consagração junto. Era um padre colombiano, estava junto com a gente. Eu acredito que ele deveria ser lembrado por isso, por aquele ato dele sozinho na pandemia também, rezando pelo mundo inteiro, fazendo uma bênção urbi et orbi, né, sozinho na praça. Aquilo foi muito forte. Talvez pelo texto que ele escreveu também sobre o Sagrado Coração de Jesus, que é esplendoroso. O Papa Francisco também elevou São José a uma dignidade muito alta dentro da igreja, que ele não tinha, né, em termos litúrgicos. Tem uma encíclica sobre Santa Teresinha que é muito boa. Foi o primeiro Papa, e bom, também não poderia ter sido outro, mas que enfrentou a questão, deu o primeiro passo para a igreja enfrentar a inteligência artificial, com um belíssimo documento.
de 2 de Castells, um documento longo que eu ainda comecei e não terminei a ler. Impressionante, colocando os desafios éticos, morais, etc., até metafísicos da questão. Então, acho que assim, teve contribuições muito boas, tá? Mas, por outro lado, também teve situações muito ruins, né? Como essa questão da sinodalidade, que pode diluir ou pelo menos mudar a percepção da estrutura hierárquica da igreja e jogar o centro decisório mais próximo das pessoas e não nos bispos e no Papa, né? Isso pode trazer uma série de problemas, eu tenho dezenas de vídeos sobre isso aí. A mudança da cúria, em que ele faz certas mudanças na administração da igreja que invertem o eixo de prioridade da igreja, porque abaixo, aliás, do Papa, você tinha a primeira congregação, que hoje é dicastério, né? A primeira congregação abaixo do Papa é a Congregação para a Doutrina da Fé, o antigo Santo Ofício, né? O que quer dizer isto? O ministério, vamos colocar assim como se fosse de um país, né? Mais importante, normalmente, é a Secretaria de Estado, né? Como é nos Estados Unidos. Que cuida das funções diplomáticas. Na igreja é a Congregação para a Doutrina da Fé, que faz o quê? Cuida de definições de questões teológicas e correções de erros. E o Papa Francisco inverteu isto. O que ele fez? Ele colocou como nível de maior importância, acima da Congregação para a Doutrina da Fé, o dicastério para a evangelização. Isso parece uma mudança sutil, que prioriza a missão, que é uma coisa fundamental na igreja, mas você coloca o eixo pastoral à frente do eixo doutrinal. Então, passa-se uma impressão complicada de que é mais importante ir do que a qualidade ou o conteúdo da mensagem a ser anunciada. Sim. Então você coloca o cuidado... É a velha história de praxis, né? De ortopraxis ou ortodoxia, né? Então ali quer-se ter uma praxis correta antes de ter uma doutrina correta, que na verdade tem que vir em primeiro lugar para poder definir, né, os caminhos. Essa é a questão complicada. E depois toda essa questão ecológica, que realmente parece que até mesmo no Papado do Leão veio para ficar, de modo, claro, muito mais modesto e talvez contido, né, e mais evangélico, né, no sentido católico da palavra, veio também para ficar e vai ser continuado, né? Até mesmo após uma questão da sinodalidade, que já emenda com a sua segunda pergunta, o Papa Leão vai ter que lidar com essa questão de modo inevitável. Nem que ele não quisesse lidar, ele teria que lidar. Por quê? O Papa Francisco, quando criou essa ideia de sinodalidade, ou seja, sínodo é simplesmente a reunião dos bispos, né? Sínodo é a palavra grega para concílio, né? Concilium em latim, sínodos em grego, é a mesma coisa. Quer dizer simplesmente a reunião dos bispos, né? Para deliberar sobre, normalmente, assuntos doutrinais, né? Condenações, afirmações de dogmas, etc. Concílios ecumênicos na igreja tiveram 21, com o Vaticano II, e o Papa Francisco, na compreensão dele, acredita que este jeito, né, de resolver as coisas em sínodos, né, ou seja, em reuniões, né, em que as pessoas todas falam e todas se escutam e deliberam, né, não é bem uma democracia, né, mas algo análogo, porque acontece só entre os bispos, né, que ela é um modo de ser igreja. Ele tinha essa tese, ou seja, de que ela é uma espécie de parte constitutiva da igreja. Então, ele desenvolveu um sínodo que começou em 2019 para analisar a questão da sinodalidade, ou seja, uma coisa meio... meio kantiana, a inteligência analisando ela mesma. Exatamente, uma coisa bem kantiana. Não, é um negócio que abriu uma porta para alguns crocodilos aí, né? Como foi o caso do cardeal Hollerich, né? Eu estava em Luxemburgo ontem, cara, e eu fui em duas igrejas tradicionalíssimas na cidade, assim, igrejas lindíssimas, procurando missa, né? Achei, mas as duas com aquelas mensagens de sinodalidade na entrada, porque ele foi um grande ativista desse rolê, né? E ele é o cardeal de Luxemburgo, né?
E uma ele é um outra dos coisa pivôs, que eu notei, né? sem genuflexório as igrejas. Não dá, cara. E assim, tem um problema grave, porque ele faz esse processo de 2019 até 2023. Eu fiz a cobertura da última sessão lá em Roma, fiquei lá quase um mês em Roma, acho que 3 semanas. Tive a minha credencial de jornalista caçada lá pelos comunistas lá dentro. É que tem uma mulher especialmente lá, uma brasileira que tem um alto cargo, que aquela mulher me odeia, porque eu expus lá que ela era comunista, no meio da sala de imprensa em 2019. Eita, né? pô. Eu tive uma pessoa que tirou foto do escritório dela, que é fechado, e atrás da cadeira dela tinha um cartaz com uma cartola de um banqueiro, assim, muito arrumada, e alguém, em vez de depositar uma moeda, estava depositando uma hóstia. E aí estava escrito embaixo da cartola, austérité, né, austeridade. E aí embaixo, Parti Communiste Français, né, Partido Comunista Francês. Aí o cara sacou essa foto, e aí eu fiz um amigo meu lá do National Catholic Register, que é o jornal anglófono católico mais lido do mundo, publicar esse negócio. E a mulher era vice-diretora da sala de imprensa do Vaticano, né? Mas ela sabia que fui eu. Eu arrumei um inimigo, rapaz. Chama-se Christiane Murray. Então, eles começaram esse processo da sinodalidade em 2019, oficialmente em 2020. O negócio se arrastou até 2023. E no fim de todas as discussões, que envolveram até leigos, mulheres, etc., junto com os bispos, Asta e Platini, ninguém sabe até agora o que é sinodalidade. Porque você pega os documentos da própria igreja, do que foi feito a partir dele, etc., não tem uma explicação do que é. E quando eu vejo isso, eu só me lembro de uma primeira experiência nesse sentido, dessa que eu chamo de pegadinha linguística, né? ou de buraco negro linguístico, né? Ou seja, ele absorve tudo, mas ele não pode ser visto, né? Com a questão do termo gênero, que ele entra pela primeira vez em 2010, acho, ou 2005, na Conferência de Pequim, da ONU. É a primeira vez que o termo gênero é inserido no âmbito das relações internacionais num documento de vários países. E as feministas da época, organizadas, e depois várias que saíram do movimento admitiram, né, que elas colocaram o termo gênero lá no meio da Conferência de Pequim para as mulheres, sem defini-lo, com o objetivo de que a sua indefinição causasse uma relativização do termo sexo. E que depois esse termo foi ser definido lá em 2000 e alguma coisa, 2005 foi essa coisa, depois 2008, nos princípios de Yogyakarta, que eles fazem uma tentativa de primeira definição do que é gênero, mas ela é tautológica, né? E essa questão da sinodalidade é a mesma coisa, ou seja, é um termo que não se define, mas que em confronto com a ideia, a questão da hierarquia da igreja e da sua constituição como tal, como Cristo a fez, ela acaba tendo esta função dialética linguística bem à la Derrida, entendeu? Sim. E a minha preocupação é essa, porque na igreja a gente sempre teve uma preocupação pela clareza, e agora parece ter uma preocupação pela ambiguidade, em caso de ambiguidade, o pior sempre prevalece. Não sei se já perceberam isso. Sim. Né? Nunca vi uma ambiguidade em que a coisa termina para melhor. Né? Não. Faz sentido. Sempre descamba para o pior. Então, nesse caso é o que me preocupa. E aí o Francisco, um pouco antes de morrer, já quando eu estava bem doente, ele fez um decreto, não lembro qual foi a forma magisterial, mas que ele determinava que deveria haver uma fase de implementação da sinodalidade, que ninguém sabe exatamente o que e que deveria haver em 2028 uma espécie de reavaliação e implementação final. E aí ele morre e deixa essa bomba esquisita na mão do Leão. E como o Leão não é um homem que irá fazer confrontos ostensivos, mas
como bom americano, né, diplomata, matemático, canonista, é um homem muito de boas sutilezas, né? Ele vai tentar, no meu entender, contornar a coisa sem parecer que está fazendo uma ruptura. Porque você imagina, o Papa não pode chegar assim e falar assim, tudo que o outro fez é uma bosta, tá tudo errado, eu vou começar o negócio do zero. Sim. É isso não é Igreja Católica. Então, tem que se, é aquilo que nós estávamos falando das mudanças, né, pequenas. É verdade. Ele terá de fazer as coisas muito, como eu posso dizer, prudentemente, né? Eu sei que a prudência às vezes exige um sopetão, mas normalmente, neste caso, não. Não, e tem um negócio interessante também, né? Que assim, salvo algum ato do destino, assim, né? Muito fora da curva, o papado de Leão XIV provavelmente será um papado longo, né? Ele tem tudo para ser um papado longo. Uhum. Então ele tem de fato tempo para analisar as coisas. Eu acho que ele sabe disso. E tem uma. Ele tem 20 anos. No meu cálculo, mais ou menos uns 20. E só um parênteses interessante que isso faz a gente pensar assim, se ele fica 20 anos, eu fiz um cálculo com base nas idades dos cardeais eleitores, dos 135, se ele ficar 20 anos, ele se aposenta, não podem mais votar a partir dos 80, logo, ele vai poder nomear 115 dos cardeais eleitores, ou seja, 80% basicamente, 75% dos cardeais ele vai poder nomear eleitores. Então ele vai poder mudar muitas coisas da igreja no médio e longo prazo. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.